Olá pessoal, bom dia. Bem, na aula passada a gente definiu derivada, né, como sendo o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função no determinado ponto, né? Vimos ali também que essa reta tangente, ela pode ser aí no caso uma reta de uma função afim crescente, ou seja, quando a derivada é positiva, né, quando o seu coeficiente angular é positivo, ou a reta tangente pode ser horizontal, quando você tem ali nesse ponto, né, a derivada como sendo igual a zero, tá certo? O coeficiente angular seria zero nesse ponto, ou quando a reta tangente é de uma função afim decrescente, né? E aí você tem nesse ponto aí a derivada como sendo igual a um número negativo, né? O coeficiente angular da reta tangente aí seria negativo. Vimos então o conceito de derivada, né? Que é o coeficiente angular da reta tangente, onde a reta tangente é o limite da reta secante, quando aquele ponto x mais h, f de x mais h, tende, né, se aproxima do ponto x, f de x. Aí você tem a reta tangente passando por aquele único ponto x, f de x. E vimos como calcular o coeficiente angular da reta tangente, que é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? E aí vimos vários exemplos, né, funções afins, a derivada da função afim sempre vai ser o próprio coeficiente ali do termo x, né? Vimos também a derivada da função quadrática, né? E vimos alguns exemplos nesse sentido, né? Calculando a derivada sempre usando ali o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. E vimos também ali a relação entre funções contínuas e funções deriváveis. Vimos que toda função derivável tem que ser contínua, né? E vimos que nem toda função contínua é derivável. E vimos também os casos em que as funções não são deriváveis, ou seja, diferenciáveis, né? Então, são aqueles casos onde a função não é contínua, onde tem um salto. A função não é contínua, então não pode ser derivável ali, naquele ponto. Os casos onde a reta tangente é vertical, onde a derivada seria infinita ou menos infinita. Então, a gente diz que a derivada não existe, né? A função não é derivável. Ou quando você tem o gráfico, né? Ali, em determinado ponto, você tem um bico, né? Uma mudança drástica de direção, né? Então, nesse ponto de bico ou de ponta, a função não é derivável ali naquele ponto. Ela é derivável nos demais pontos, mas naquele ponto ela não é, tá? E aqui hoje nós vamos ver regras práticas de calcular derivadas e também encontrar a equação da reta tangente, tá? Então, são regras que vão nos ajudar a encontrar a derivada, né? E sem o cálculo daquele limite, sem a definição, tá certo? Sem ser pela definição de derivada, né? Muito bem. Ah, tá. E vimos na aula passada também as derivadas laterais, né? A gente viu que a derivada, né, numa função existe num determinado ponto, né? A derivada de uma função existe num determinado ponto quando as derivadas laterais à direita e à esquerda existem e são iguais, né? E aí a gente viu exemplos nas quais funções definidas por duas sentenças, né? Pode acontecer que para essas funções a derivada não existe naquele ponto de separação do domínio, né? Então, ali você deve calcular a derivada à direita, quando h tende a zero pela direita, e a derivada lateral à esquerda, né? Quando h tende a zero pela esquerda. E aí a derivada existe se as derivadas laterais forem iguais, né? Muito bem. Bom, aqui nesse capítulo, onde a gente vai ver as regras práticas, né, de calcular a derivada, vamos começar com o teorema 1, que diz o seguinte: a derivada de uma função constante é zero, né? Por que que a derivada da constante é zero? É só a gente analisar aqui, pessoal, a definição de derivada como sendo o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, que a gente vê claramente que a derivada da função constante é zero, né? Porque quando você joga aqui na definição, olha só, aqui está a definição de derivada, né? Aqui. E aí, quando a função é constante, por exemplo, f de x igual a 3, aqui f de t mais h vai ser 3, porque não tem onde substituir o t mais h. É 3 aqui, né? Menos f de t também é 3, né? Supondo aí que a função é constante igual a 3, tá? Então fica 3 menos 3 sobre h. Zero sobre h é zero, e calculando o limite de zero vai dar zero, né? Então, qualquer função constante, a derivada f' ou df dx ou df dt vai ser igual a zero. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente ali, em qualquer ponto de uma função constante, é zero. Lembrando que a função constante, ela tem como gráfico uma reta horizontal, né?
a reta da própria função constante já é horizontal. Por quê? Porque se a função é constante igual a 3, por exemplo, quando x é menos 1, o y é 3. Quando x é 0, o y também é 3. Quando x é 1, o y também é 3. Então, tá vendo que os pontos da função, da própria função, estão todos alinhados? Então, o gráfico da própria função é uma reta já. Então, a sua reta tangente vai ser essa própria reta aqui, também vai ser horizontal, então. E aí, o seu coeficiente angular, por ser horizontal, vai ser 0, né? Que aí é a própria derivada da função, né? O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função. Então, está explicado aí por que a derivada da função constante é 0, né? Então, por exemplo, se a função f de x for igual a 3, sua derivada é 0. Se a função f de x for igual a 9, a derivada é 0. Está aqui, né? Estão aqui os exemplos. Se y igual a f de x igual a 9, d9 dx, ou 9' vai ser 0. Se y igual a f de t igual a menos 11, então d menos 11 dt, ou menos 11', né, é igual a 0. Se y igual a f de t igual a 88, então 88', que representa a derivada, né, ou coeficiente angular da reta tangente, vai ser 0. Todas as funções são constantes, olha só. Constante, constante, né? E se y igual a f de t igual a 3, né, que foi o primeiro exemplo que eu falei, então 3', que é a derivada, vai ser 0. Então, qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função? Ora, essa função não é constante, então a derivada f' de t ou df dt vai ser 0, pois a função f de t igual a 5 é uma função constante, né? Outra regra é teorema 2. A derivada da função y igual a x elevado a n, com n diferente de 0, esse n que a princípio pode ser qualquer número real não nulo, mas a princípio vamos demonstrar ele, né, usando aqui o fato de que n é um inteiro positivo, tá? Então a derivada, pessoal, agora não vai ser 0, né? Porque não é constante, tem variável independente x. Então a derivada y' vai ser xn', que vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. O n cai multiplicando esse coeficiente e subtrai 1 no expoente, tá? Então vamos lá. Encontre a derivada da função y igual a s de x igual a x ao cubo. Então, S' de x, que é a derivada, ou seja, ds dx, ou seja, dx ao cubo dx, né? Tanto faz aqui, vai ser o seguinte, na hora que calcular a derivada, tá, gente? Esse d some. Esse d dx vai sumir, tá bom? Então, vamos calcular a derivada. Então, igual eu falei, ó, o n cai multiplicando o coeficiente, 3 vezes 1, 3, x ao quadrado, tá bom? Tá aqui, ó, 3x ao quadrado, né? Usei essa fórmula, essa fórmula, então, aqui, que é a derivada da potência, né? A derivada da potência, tá certo? Vamos para o próximo exemplo aqui da letra B. Só um instante. Pronto, acendi a luz aqui, né? Agora vamos continuar. Letra B. É y igual a s de t igual a t ao quadrado. Então, ds dt, ou s' de t, vai ser 2 vezes 1, t elevado a 1. Tá? 2 vezes 1, t elevado a 1. 2t. Letra C, derivada de x a 11. F de x igual a x a 11. Então, f' de x vai ser x elevado a 11'. 11 vezes 1, x elevado a 10. 11 vezes 1, x elevado a 10. Y igual a f de x igual a x a 60. Y' vai ser f'. Qual é a derivada aqui, gente? 60 vezes 1, x a 59, tá? Bom, 3. Qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função aqui? F de t igual a t a sexta, no ponto t igual a 1. Bom, nesse caso, ele está disfarçando, né? Porque ele está perguntando o coeficiente angular da reta tangente, mas ele quer a derivada, né? Mesma coisa. T a sexta, então vai ser 6t a 5. Tá aqui, 6t a 5. Só que, como ele deu num ponto específico, t igual a 1, né? Ó, em t igual a 1, né? Vou até diminuir aqui o tamanho da fonte, que ele não deu para ver tudo. Em t igual a 1, então você deriva primeiro, f' de t vai ser t a sexta linha, né? Que vai ser 6t a quinta, substituindo então depois, tá, gente? O t por 1. Então vai ser, você substitui o t por 1 aqui no início, né, na notação, e no final. No final. Então f' no ponto 1 vai ser o quê? 6 vezes 1 a quinta. 1 a quinta é 1, né? Então vai ficar 6 apenas, tá bom? Então, esse t igual a 1, você não pode substituir no início aqui, ó, 1 a sexta, porque senão vai dar uma constante, a derivada vai zerar. Lembra que a derivada da constante é zero? Acabamos de ver? Então, você não pode substituir o valor no início, antes de operar a derivada.
Primeiro você deriva, ou seja, primeiro você diferencia a função. Depois que diferenciar ela, né, ou seja, derivar, que é a mesma coisa, aí sim você substitui o t pelo ponto que ele deu. Número 4, derive y igual a x, mesma coisa, x elevado a 1. Então vai ficar, né, x', ou seja, x elevado a 1', que é a derivada que eu vou calcular agora, vai ser 1 vezes 1 x a 0. 1 vezes 1 x a 0. Nesse caso vai dar 1 apenas, né? Porque x elevado a 0 é 1. Então, essa aqui a gente tem que memorizar, tá? Derivada de x, né? Ou você calcula mesmo 1 x a 0, e aí transforma tudo em 1, né? Ou decora que a derivada de x é 1, tá bom? Que vai ser esse coeficiente aqui. Ou você pode pensar assim, né? Por ser uma função afim, lembra? A derivada não é o próprio coeficiente de x, que é 1? Então, a derivada vai ser 1, tá? Você pode lembrar assim também, né? Teorema 3. A derivada da soma ou da diferença, pessoal, vai ser a soma ou a diferença das derivadas. Então, por exemplo, derive y igual a x ao quadrado menos x a 66. Então, x ao quadrado menos x a 66' vai ser a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Toda vez que você tem uma soma ou diferença, e somente nesses casos, tá? Porque produto e quociente não pode derivar separado. Só posso derivar separado, como estou fazendo aqui, quando você tem uma soma ou diferença de duas funções. Então, vai ser a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Então, de novo, vai ser 2 vezes 1 x elevado a 1, né? Menos 66x elevado a 65. Tá bom? Então, a resposta, 2x menos 66, x a 65. Mesma coisa aqui, ó. Derive y igual a 1 mais x, ou seja, encontre o coeficiente angular da reta tangente. A gente já viu que, por ser uma função afim, vai dar o próprio coeficiente de x aqui, que é 1, né? Tá aqui, ó. Mas, vamos derivar passo a passo. Então, d1 mais x dx, ou seja, 1 mais x tudo linha, vai ser a soma das duas derivadas. Então, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. 1' é zero, porque aqui eu já estou lembrando do primeiro teorema. Derivada da constante, zero. Derivada de x é 1. Então, fica 0 mais 1. Por que que a derivada de x é 1? Porque, por dois motivos. Ou vai ser o próprio coeficiente de x, por ser uma função afim, né, que é 1, ou vai ser a regra. 1 vezes 1, x elevado a 0. Né? 1, porque x a 0 é 1. Muito bem, 1 mais 0 é 1. Pronto, né? Número 7. Qual o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f de t igual a t a sexta mais 7 no ponto 1? Então, ele quer a derivada, está disfarçando aqui, né? Bom, aqui eu tenho, de novo, a soma de duas funções. Então, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. Logo, e depois no final, né? Eu só posso substituir o t por 1 no final da derivada, lembra? Então, vamos lá. F' de t é t a sexta mais 7', que vai ser t a sexta' mais 7', e agora sim eu vou derivar. Quando você deriva, você some com essa linha, some com esse d dt, some com esse d dx. Então, você deriva, fica só a expressão final, né? Então, vai ficar 6 vezes 1 t à quinta mais derivada de uma constante. Ou seja, 6t à quinta, porque aqui zerou. E aí, como ele quer no ponto específico, você substitui no final o t pelo 1, né? Então, f' no ponto 1, substitui aqui na notação e substitui na resposta. 6, 1 à quinta, que é 1, vezes 6 é 6, né? E o teorema 4, se k é uma função constante real, então a derivada de k vezes a função, pessoal, vai ser k vezes f', ou seja, o k, ele multiplica por fora aqui, né, a derivada. Deixa eu explicar por que, mais ou menos, né, que a derivada da soma e da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. Porque a derivada não é um limite, né? De f de x mais h menos f de x sobre h é um limite ali. Então, a derivada da soma ou da diferença vai ser a soma ou a diferença das derivadas, porque essa propriedade já é uma propriedade dos limites, né? E pelo fato da derivada ser um tipo de limite, né? O limite daquele quociente ali de Newton, né? Quociente de Newton, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, ali eu uso a propriedade do limite, porque o limite já tem essa propriedade, né? De que o limite da soma e da diferença é a soma e a diferença dos limites, né? Por isso, então, que a derivada da soma e da diferença é, né, a soma ou a diferença das duas derivadas, ou seja, calcula a derivada separadamente. Aqui é a mesma coisa, né, para constante. Toda vez que você tem uma constante multiplicando dentro da derivada, ela pode sair multiplicando, ou embaixo aqui no denominador.
né? A derivada de uma função sobre a constante vai ser a derivada só da de cima, mantendo a constante. Isso também vem das propriedades de limite, porque a derivada é um tipo de limite, onde K, aqui nesse caso, né, por estar no denominador, é não nulo. Exemplos, calcule a derivada de g de t igual a 5t ao quadrado. Bom, aqui temos o 5 constante, conserva, né? Então, ou você multiplica direto, ó, 2 vezes 5, 10, t elevado a 1, né? 10t elevado a 1. Ou você pode fazer passo a passo, ó, deixa o 5 aqui. Então, g' de t vai ser 5. Conserva aqui a constante, deriva t ao quadrado. 2t a 1. Olha só, 2t a 1. E no fim multiplica, né? 10t, tá? Muito bem, calcule 8x ao cubo menos 9x ao quadrado mais x mais 1, linha. Ou seja, calcule o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x qualquer. Ou seja, a derivada dessa função usando esses teoremas que estamos vendo, né? Então, vamos lá. Primeiro que a derivada da soma e da diferença vai ser a soma e diferença das derivadas. Segundo que essas constantes vão se conservar. E terceiro que a derivada eu vou usar aqui as propriedades que nós já vimos. Derivada da potência e também a derivada da constante, que vai ser zero. Bom, aqui eu posso multiplicar direto. 8 vezes 3, 24x ao quadrado, né? Menos 18x elevado a 1. A derivada de x é 1, porque fica 1x a zero, né? E essa última é zero. Então, ficou 24x ao quadrado menos 18x mais 1. Então, tá aqui. Ou eu conservo a constante, né? E derivo só x ao cubo. 3x ao quadrado. Conservo 9, derivo só o x ao quadrado, que é 2x. E aí, depois, no final, você multiplica o 8 pelo coeficiente aqui, né? O 8 pelo 3, 9 pelo 2, né? E o número 10, calcule 4x ao cubo sobre 15 linha. Então, vamos lá. 4x ao cubo linha sobre 15. Por quê? Porque esse 15 se conservou, gente, porque é uma constante. Então, tanto faz a constante estar em cima ou estando embaixo, ela se conserva e deriva só onde tem variável, né? Só a expressão que tem a variável incógnita, né? Ou a variável independente x ou t. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 4 e fica x ao quadrado ali, né? 12x ao quadrado sobre 15. Muito bem, a resposta poderia parar por aqui, mas, né, você pode aplicar aqui, gente, a simplificação, né, da fração. Então, 12 dividido por 3 e também 15 dividido por 3. Então, vai ficar 4x ao quadrado sobre 5. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função aqui, né, 4x ao cubo sobre 15, em um ponto x qualquer. Ou seja, é a derivada da função. Tá bom? Então, eu vou parar aqui o vídeo e no próximo vídeo nós vamos estudar, então, a equação da reta tangente, usando essas propriedades das derivadas, tá certo? Então, até a próxima aula aí, que nós vamos falar agora, né, na próxima sobre a equação da reta tangente.